Então vamos lá, pessoal. Esse livro aqui é simplesmente espetacular. Simplesmente espetacular. Foi um livro que eu comecei a ler e definitivamente eu não consegui parar, né? Um livro daqueles que você começa a ler e você não consegue parar. E olha que eu li esse livro em 3 dias e eu estava fazendo uma viagem. Então, inclusive, até nessa viagem, né, eu abri mão, eu preferi ficar dentro do local onde eu estava hospedado, justamente porque eu estava querendo ler esse livro, estava querendo terminar o livro o mais rápido possível. Então eu li esse livro em 3 dias, mas é um livro que, se você tiver um dia todo para ler, você consegue lê-lo em um dia. É um livro espetacular. O Ulysses Campbell é um escritor que já ganhou 3 prêmios ESSO, que é um prêmio de extrema importância aí na área de jornalismo, e também ele já ganhou outros prêmios. Então, eu vou te contar um pouco da história aqui desse livro. É um livro, como eu falei, espetacular. Esse livro é impressionante porque é a história, é como se fosse a biografia não autorizada da Suzanne von Richthofen, mas ele fala de um determinado período, ele dá ênfase aqui no período em que ela estava dentro da prisão. Então, Ulysses, a história desse livro surgiu da seguinte forma: Ulysses Campbell tentou fazer uma reportagem com a Suzanne von Richthofen, como ela é, segundo contam, né, e segundo ele fala, ele ressalta isso no livro, extremamente manipuladora, uma pessoa que tem habilidade de manipulação acima da média. Ela tentou manipular ele. Então ela chegou a dizer, ele falou isso numa das entrevistas, ela chegou a dizer que daria a entrevista para ele, mas se ele colocasse na entrevista só o que ela quisesse. Então, como é uma forma de manipulação, ele entendeu que ele não trabalhava dessa forma. Ele entendeu, por exemplo, que o jornalismo tem que ser imparcial, tem que falar a verdade, e que ela estava tentando manipulá-lo. Então, o que foi que ele fez? Ele viu que existiam várias histórias interessantes sobre Suzanne von Richthofen dentro da prisão, no período em que ela estava presa. Inclusive, em uma dessas vezes, por causa da habilidade de manipulação dela, houve uma rebelião no presídio onde ela estava e ela ia morrendo, as pessoas iam matar ela, as presas lá tinham esse planejamento de assassinar a Suzanne von Richthofen. E por causa da habilidade de manipulação dela, ela conseguiu se esconder. As pessoas que trabalhavam na penitenciária conseguiram esconder a Suzanne e salvaram a vida dela. Então, ela realmente, sabe, fatos impressionantes que eu posso falar aqui para você, não posso falar tudo, mas fatos impressionantes aqui que eu posso falar para você, que eu achei, a Suzanne von Richthofen, ela se aproveitou do advogado Barney, né? O advogado que acompanhou ela desde o período em que os fatos aconteceram, lá em 2002, a morte dos pais dela. Então é um advogado que acompanhou ela durante muitos anos, inclusive acabou se colocando até numa situação um pouco complicada e polêmica, que numa determinada entrevista ele chegou a dar um aconselhamento para ela, pedindo para ela chorar, pedindo para ela, enfim, dizer que não conseguia falar sobre o assunto. E alguns repórteres entenderam que aquilo, a compreensão dos repórteres foi que aquilo era uma tentativa também de manipulação, para que ela passasse uma imagem de uma pessoa completamente arrependida. Só que ela teve o azar, e ele também teve o azar, do microfone lapela estar ligado. Então isso você pode acompanhar no YouTube e aí você tira as suas próprias conclusões. O fato é que ele fala aqui nesse livro que a Suzanne von Richthofen, em determinado momento, simplesmente ela identificou que o Barney, que era o advogado, não era mais interessante para ela. Ele não tinha mais utilidade para ela. Então, o que foi que ele fez? O que foi que ela fez? Ela simplesmente se desvinculou completamente dele, fez uma carta e nessa carta ela meio que demitia ele, né? Destituía ele de ser o advogado dela. Então você vai encontrar aqui nesse livro várias histórias de manipulação e é uma questão super interessante porque fala também um pouco sobre a vida, uma parte da vida dos irmãos Cravinhos, né? Que também participaram do crime. Na verdade, como você sabe a história, foram eles que acabaram assassinando ali, porque entende-se, lendo esse livro, que eles foram manipulados por ela, né? Existe uma polêmica, inclusive agora há pouco está para surgir um filme, e esse filme, vão ser 2 filmes, na verdade. Um vai ser O Menino que Matou Meus Pais, é um filme, e esse filme, O Menino que Matou Meus Pais, seria a ótica de Suzanne von Richthofen, baseada no que ela falou no tribunal do júri. E o outro filme é A Menina que Matou os Pais,
que aí seria a ótica dos irmãos Cravinhos, baseada no que eles também falaram no júri. Então, inclusive, diga-se de passagem, se não me falha a memória, uma das roteiristas desse filme aí é a Ilana Casoy, que é uma criminóloga, e em breve a gente vai fazer um vídeo sobre o livro da Ilana Casoy acerca do caso Suzane von Richthofen e do caso Nardoni. Então, se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho para que você receba as nossas notificações assim que nós postarmos esse próximo vídeo, tá? Por hoje é só, pessoal. É um livro que a justiça tentou proibir, é interessante falar isso. Se não me engano, alguma juíza, eu realmente não vou citar o nome, não tive nem interesse de pesquisar para não entrar em polêmica aqui, mas existia uma determinada juíza que entendeu que esse livro não era de interesse público, mas o Ulisses Campbell, junto com a editora aí, conseguiram derrubar essa decisão da juíza, e aí o livro acabou sendo publicado. Então, realmente é um livro impressionante, do início ao fim. São histórias muito interessantes. O Ulisses Campbell, diga-se de passagem, ele não chegou a conversar com a Suzane von Richthofen, mas ele chegou a conversar com todas as pessoas que eram próximas a ela, e essas pessoas acabaram relatando as histórias, ele checava as histórias, cruzava uma com a outra, e acabou trazendo aqui algumas histórias que ele considera verídicas, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.